Alessandro, queria começar falando, claro, do Murilo, né? Que foi o assunto da semana. Que você explicasse se realmente há uma proposta do Nottingham Forest ou de algum outro clube, do Torino também se falou. E pontuar dos valores, né? Muitos falam de uma proposta na casa dos 13 milhões de euros mais bônus, e o Corinthians ficando com 20%. Como que está essa situação do Murilo? O clube recebeu uma proposta oficial pelo atleta, né? Do Nottingham Forest, que é o clube inglês da Premier League. Recebemos essa oferta ontem. Respondemos ontem no final do dia e os clubes estão negociando. Esse é o estágio do que ocorreu de ontem para hoje. Não tem nenhuma operação finalizada, tanto é que o Murilo esteve hoje participando normalmente do jogo. Sobre valores, a gente não coloca valores porque você recebe uma proposta, você faz uma contra e depois ela tem as suas etapas para se concretizar ou não. Então a gente coloca um número aqui que talvez a gente não chegue a uma conclusão ou esses números podem ser diferentes, então a gente evita falar números nesse momento para depois não serem outros e depois acabar sendo questionado de algo que ele é muito natural. Numa negociação ela tem as suas etapas para ocorrer normalmente e os números eles são trocados. Vamos ver, futebol ele é muito agora, hoje, a viagem para a Argentina é na segunda-feira. As negociações começaram ontem, né? A proposta oficial nós recebemos ontem e respondemos ontem. Hoje não houve nenhuma negociação, nenhum avanço. É a única proposta na mesa pelo Murilo? Teve um interesse do Torino também. O Torino também sinalizou com alguma intenção de mandar alguma oferta oficial e vamos aguardar. Alessandro, pelas informações, seria a melhor venda de zagueiro da história do clube, né? Em cima disso, queria a sua opinião sobre um outro zagueiro da base que para muitos também, inclusive para a imprensa, para a torcida, era tão bom ou melhor que o Murilo, que é o Robert Renan. Fica a sensação que de repente também poderia ter sido vendido melhor? Mas a gente voltar no que já ocorreu e é demais, né? Vamos falar do Murilo. O Robert já está no Zenit, estamos torcendo muito pelo sucesso dele porque realmente é um grande jogador. E ele foi envolvido numa operação completamente diferente do que está ocorrendo com o Murilo agora. É um clube vindo comprá-lo diretamente, fazendo uma oferta econômica importante para o clube. Então não cabe, com todo respeito à tua pergunta assim, mas não entendo ser correta uma comparação de um atleta com o outro. Porque se a gente for comparar sobre aspectos técnicos, cada um vai ter a sua qualidade, cada um vai ter a sua projeção, a sua carreira, a sua performance, e a gente com certeza que torce muito para que os dois tenham muito sucesso. O discurso desde o começo da janela de transferências sempre foi que nenhum jogador é inegociável, sendo titular ou reserva. Vários jogadores vêm recebendo sondagens, Fausto Vera, Yuri Alberto. Queria que você passasse uma mensagem para o torcedor, se até o final da janela, na europeia, que vai acabar agora em setembro, no mercado árabe também, no meio de setembro, vai ter mais saídas? Como é que está a expectativa? Não tem como a gente prever se vai ter mais saídas, se vai ter a saída do Murilo ou não. A gente tem que falar com o que é real, com o que está acontecendo. Não dá para falar sobre possibilidades e sobre consultas. Consultas se tem a todo momento, durante a temporada toda, a projeção daquilo que o atleta pode valer. Isso aí é natural, normal. Não podemos ficar vendendo para o torcedor uma situação que ela depois não ocorra. Ele precisa só saber realmente o que está de fato acontecendo, que é uma proposta para o Murilo. Além desse atleta, nenhum outro recebeu nenhuma proposta oficial. Então a gente falar sobre uma suposição levar para o torcedor uma informação que ela é desnecessária, né? Que acaba não sendo verdade. Mas existe a possibilidade do Corinthians cobrir, melhorar a questão financeira e manter o Murilo por mais tempo? Ou é um tipo de proposta que... Competir com a Libra? Eu quero saber se o Corinthians consegue segurar o jogador por mais tempo mesmo com uma proposta desse tamanho. Envolve bastante coisa, né? A gente não pode resumir em algumas palavras uma situação da outra. O que ele realmente recebeu como proposta para ele, atleta, deve ser algo bastante excepcional. Alessandro, falando mais de campo agora, o Corinthians está 4 pontos da zona de rebaixamento, claro, tem um jogo a menos. Você acha que a prioridade tem que ser a Sul-Americana ou o Campeonato Brasileiro? A prioridade é o próximo jogo. Vestir essa camisa aqui tem que ter como prioridade sempre o próximo jogo e levar as duas competições ao pé da letra. Alessandro, como um dos grandes laterais da história do clube, queria que você falasse, por favor, do Fagner, como que você analisa o jogador, como fazer essa transição, é um momento delicado, não estou falando que vai ser agora, obviamente, mas se é o momento de tratar esse assunto internamente, que é um jogador que
tem oscilado bastante, tem de repente sendo muito criticado pelos torcedores. Como que se analisa o Fagner e se é o momento de analisar aí um substituto, procurar um substituto, etc e tal? Desculpa, assim, mas transição do que você fala? Transição do momento de um fim do ciclo. Não, o Fagner tem contrato com o Corinthians até o ano que vem, é um atleta extremamente profissional, os números dele, me desculpa, mas se a gente fazer uma avaliação do que representa o Fagner para o Corinthians tem muito potencial, muita qualidade, muita conduta profissional para seguir vestindo essa camisa por muito tempo. Olha, Alessandro, a gente sabe que a Europa é uma ótima revendedora, né? Vem para o Brasil e acaba revendendo os atletas muito mais caro por lá. Então eu queria saber de você se essa negociação do Murilo pode ser condicionada a manter uma porcentagem um pouco maior. Aí é uma negociação, assim como ocorreu com a do Adson, né? Do Adson a gente vendeu 50 e segurou 20. Então tudo a gente vai colocar, ponderar e discutir. Geralmente é uma operação que a grande maioria dos clubes elas se propõe a fazer, segurar um percentual futuro, porque esse atleta circulando na Europa, inclusive com a idade dele, a chance desse percentual virar um fator econômico importante para o clube futuramente, ele é bem importante. Então é uma operação muito comum. Dificilmente um clube vende a totalidade dos direitos econômicos. Sempre preserva 10, 20, alguma coisa nesse sentido. Alessandro, queria que você fizesse uma avaliação sobre o trabalho do Luxemburgo, né? Claro que nos últimos 15 jogos só uma derrota, mas o desempenho, na minha opinião, pelo menos ainda deixa um pouco a desejar. Eu queria que você fizesse uma avaliação do campo, além dos resultados, claro. Estamos bastante satisfeitos com o trabalho do Vanderlei, os números mostram e dizem por si só, e a gente precisa melhorar algo que lá no início, antes dele chegar mesmo, a gente não conseguiu. Então a gente começou o brasileiro muito mal, então a gente está tentando retomar e se posicionar melhor na competição, mas estamos satisfeitos e esperamos que a gente continue evoluindo aí para alcançar posições maiores do que a gente está no momento. O que seria isso que o Corinthians precisa melhorar, Alessandro, que antes do Luxemburgo chegar não conseguiu? Posição. Quando ele chegou, qual que era a nossa posição no Campeonato Brasileiro? Provavelmente... eu também não lembro. O derby quem fez foi o Danilão, né? Ele chegou depois aqui, inclusive não foi nem no Brasileiro a estreia dele, acho que foi na Libertadores, né? Os jogadores com contratos encerrando até no final da temporada, né? A gente sabe que é ano de eleição, sabe qual vai ser o próximo presidente. Algum jogador já tem uma conversa em relação à renovação, né? Não sentamos com nenhum atleta, com a staff de nenhum atleta para projetar uma renovação, pelo menos esses que terminam o contrato. A não ser o Bruno Mendes, que a gente já conversou faz tempo e fez uma proposta há muito tempo, né? Agora os demais ainda não conversamos com ninguém. E essa proposta do Bruno Mendes, teve algum retorno, não? Não. Estamos esperando superar a janela para saber se vai ocorrer alguma coisa com ele e manter a nossa oferta e voltar a falar como assim. Lá em Minas eu disse isso, né? A gente renovou o Gustavo Mosquito, terminou e anunciou ontem o Wesley e estamos aguardando finalizar também a questão do Bruno Mendes. Olá, Alessandro, por gentileza. A gente sabe, como você falou, né? Seja euro, seja libra, seja dólar, é muito difícil competir quando chega, né, qualquer interesse por atleta. A questão de quem está na arquibancada, do torcedor, também é a questão de o que se faz com o que se entra de dinheiro. O que se imagina para um ano seguinte, o que se imagina para esse ano. Sei que a janela é muito difícil, né? O jogador não poderia ter contrato vigente, mas o que se imagina, depois que você sabe que não é fácil segurar, o que fazer com um montante que entra no clube pensando em contratação para esse, que é difícil, e também para o ano seguinte. Não, a gente não fizemos venda para comprar jogador. Não foi isso que ocorreu. Vocês mesmos viram isso daí. A gente vendeu o atleta e comprou algum, por acaso? Nenhum. E outra coisa, nenhuma venda ela tem um recebimento à vista da totalidade. Os pagamentos são em 1, 2, 3 anos. Isso é mercado. A gente está vendendo atleta para o clube receber ano que vem, e é natural. Mas a gente está fazendo vendas, procurando trazer o menor prejuízo técnico, porque se faz necessário. Não vai ser vendendo somente atletas que o Corinthians vai resolver a vida financeira dele, não. Mas ele tem uma vida financeira, infelizmente, muito ruim. E essa conta precisa ser paga um dia. Não vai ser nessa gestão que vamos conseguir pagar. Provavelmente o próximo presidente, seja ele qual for, também não vai conseguir, mas é uma medida necessária que precisa ter continuidade. É diminuir custos
e captar recurso e grana para poder pagar tudo que o clube deve. As contas são muitas, não são poucas não, gente, vocês sabem muito bem disso. E não podemos enganar o nosso torcedor. Essa é uma medida necessária. Paralelo a isso, é importante ter uma equipe boa. Vocês não podem ignorar que no primeiro semestre de 2021 saíram 34 atletas e naquele ano chegaram acho que 6 ou 7. Se vocês revisarem 2022, a conta foi muito próxima disso. Acho que saiu 25 atletas para chegar mais alguns. Então, assim, gente, é muito simples de enxergar isso daí. Só não podemos ter aqui 300 atletas e continuar vendendo. Não é isso, nós precisamos ter outra coisa, gente. A gente precisa entender um pouquinho do que são regulamentos e normas futuras da FIFA. A FIFA, ela já encaminhou um documento para os clubes de quantos atletas você vai poder emprestar nos anos futuros aí. Então não pode ter, nenhum clube mais vai ter 50, 60 atletas sob empréstimos. Isso não existe. E que bom assim que a gente passa a ter mais critério na hora de contratar, né? O clube com certeza vai errar menos na hora de contratar, né? Mas assim, o clube vende um atleta para fazer caixa e para pagar as suas contas. Não existe um ponto de interrogação para onde esse dinheiro vai. O caixa do clube é um só. Esse dinheiro não vai para o CT, esse dinheiro vai para o Corinthians. Depois lá, meu irmão, aí você tem que ver o tanto de conta que tem para pagar e não são poucas. Infelizmente eu gostaria muito de dizer para o torcedor que a gente fosse conseguir pagar todas as contas do clube, mas vai demorar um pouquinho ainda. Obrigado, Alessandro.